Boa noite. Boa noite a todos. A gente está novamente aqui com a live do projeto Conhecendo Autores Nacionais. E hoje é a live número 104. E a gente vai receber aqui uma pessoa muito especial. Então vamos convidando os amigos, né? Chamando as pessoas para estarem participando. Colocando naquele grupo, que todo mundo tem um grupo, né? Um grupo de amigos, de leitores. Então, vamos iniciar aqui essa live e convidar as pessoas para assistir aqui, se divertir, que a gente acaba se divertindo muito. E se tiverem também alguma pergunta que querem fazer para a autora, né? Pode colocar aqui. Eu sempre fico com o meu computador, por isso que às vezes eu tô olhando para o lado, porque é o meu computador que fica aberto. Então, pode fazer a pergunta que com certeza eu transmito aqui para a autora. A Joyce está falando, eu tenho um projeto de biblioteconomia circular e distribui. Legal, o Joyce, aí se você um dia a gente quiser vir aqui, a gente pode falar do seu projeto, tá? Me chama aí que a gente pode marcar, sim, pra gente fazer uma live pra você contar um pouco aí do seu projeto. Eu adoro projeto, gente. Tenho 6 projetos sociais, fora esse de Conhecendo Autores Nacionais, que esse projeto ele é voltado exclusivo para incentivar a literatura nacional, para que as pessoas dêem essa oportunidade, né? Que a gente tem aqui infinitas autoras de todos os tipos de gêneros, e então é bom porque a gente dá essa oportunidade. Muitas vezes a gente acaba dando oportunidade para os de fora, e aqui tão pertinho, né? Muito mais acessível, a gente acaba deixando de lado. É como aquele lá, o santo de casa não faz milagre. Mas o ideal mesmo é para que a gente esteja incentivando, né? Então, quando a gente lê livros nacionais, você incentiva, a pessoa acaba lendo. Porque quando eu comecei a ler, eu comecei com livros que não era daqui. E aí uma amiga, ela falou, não, olha, vou te apresentar algumas autoras. Gente, caminho sem volta. Agora, eu já perdi a conta. Eu tenho uma planilha de Excel que eu vou colocando os livros que eu li. Mas são bastante livro, muitas autoras, muitas histórias, e cada vez mais que eu conheço eu vou me apaixonando. E o melhor de ser autoras nacionais, né? Autoras e autores, tá, gente? Aqui tem autoras e autores, o legal é que você tem a oportunidade de estar perto dessa pessoa, né? De encontrar mais próximo, de ver numa Bienal. Então essa parte gostosa. Eu falei ontem com uma amiga que para mim a parte mais gostosa é de você ver uma autora, é dela autografar o livro ali para você. Nossa, o autógrafo de uma autora para mim, gente, olha, eu não consigo vender o livro depois ou dar o livro para outra pessoa se o autógrafo estiver para mim. Para mim é como se fosse um tesouro mesmo, e eu tenho muitos livros. Então, essa é a minha paixão. Roberta não. Quem é? Roberta. Me chama, Roberta. Me chama, tá no direct aqui, que aí a gente pode falar. Ai, que legal. Ela distribui livros grátis. Isso é muito legal. Nossa, gente, isso é muito importante. Eu sempre, quando eu faço eventos, eu acabo levando livros. Então, quem já tá acostumado comigo sabe que, assim, a pessoa fala assim, traz alguma coisa para sortear. Eu sempre levo livros. Posso levar uma outra coisa, mas eu gosto de levar livros. Então, às vezes eu levo o livro da doutora Érica Belon, que eu tenho, alguns livros. O do Maico Arruda, fala sobre saúde emocional, né? Então, aí eu acabo levo os meus livros também. Mas tem pessoas que gostam de livros mais técnicos, né? O meu livro é um romance, então eu gosto mais de escrever romance, principalmente contemporâneo. Então, mas eu sempre levo também, porque eu acho que o livro, o conhecimento que você tem através dos livros, né, independente de ser um romance ou não, toda história ela sempre vai ter algo que você pode aprender com ela. Seja sobre o perdão, sobre a empatia, sobre alguma doença que você começa a saber mais sobre aquilo e ter um conhecimento melhor, sobre como tratar o outro, ou mesmo assim, às vezes você acaba se identificando muito com a personagem da história,
Então, escrever é uma terapia e a gente consegue colocar no papel, né, essas histórias que ficam aí atormentando a mente da gente, né? Falo que a minha mente, quando na hora que eu falo que eu vou dormir, a mente até canta pagode, porque eu nunca vi. Quando a gente vai deitar, eu falo, agora eu vou descansar. Aí pronto, a mente já pensa mil e uma coisa que você fala, nossa, amanhã já dá pra fazer isso, fazer aquilo, já poderia ter feito isso, então não para, né? E aí é a oportunidade que a gente tem. Menino, tem um mosquitinho que tá aqui. Aquela eu tô cheirosinha. Tá voando bem, ele chega bem perto assim do meu olho. Mas então, pessoal, vamos lá. O Instagram tá demorando, ele não conseguiu, ele nem entregou aqui na minha outra conta. Então vamos chamar os amigos aí para estarem participando, né? Desse projeto, vindo aqui assistir a live para que a gente possa conhecer um pouquinho da história. E hoje a autora, deixa eu ver se ela já tá aqui, é a Silvana Cândido. Silvana, se você tiver aqui, deixa eu ver se ela já pediu. Ah, ela já tá aqui. Ó, a Maria Cristina Macedo tá pedindo para participar ao vivo. É isso mesmo, Maria? Não esqueçam, pode estar fazendo perguntas, tá? Enquanto a autora está entrando aqui. Eu vou indicar rapidinho aqui esse livro do Augusto Cury para vocês, Me Chamo Milagres. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite, querida. Gratidão pelo convite. Imagina. Boa noite para vocês também que estão aqui ao vivo conosco e vocês que acredito que essa live vai ficar gravada. Então, boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estejam vendo, assistindo essa live. Gratidão pelo seu tempo, né? Até porque tempo é o que temos de mais valioso hoje em dia. Exatamente. Eu falo sobre isso, menina. E aí essa live fica gravada mesmo. Esse horário, às vezes assim, daqui a pouco comecei a entrar, mas o Instagram tá demorando porque ele nem me entregou aqui na minha outra conta. Mas ela fica salva e a gente percebe que depois as pessoas ficam assistindo, né? Sim, E é o horário, às vezes, de pico de sair do trabalho, tal, às vezes está no trânsito, não consegue assistir. Mas já agradeço demais as pessoas que estão entrando aqui, ó. A Aline, ó, meu cunhado tá por aqui. Então, já agradeço muito todos que estão entrando. E, Silvana, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, né? Já fico também muito grata por você ter aceitado participar desse projeto. Como eu falei, esse é um projeto onde eu faço o incentivo à literatura nacional, né? E fico muito feliz quando as autoras aceitam participar, porque a gente tem o mais precioso que a gente tem nessa vida, nosso tempo. Então, muito obrigada mesmo. E se apresenta para o pessoal aqui. eu sou a Silvana Cândido. Antes de eu ser psicanalista, terapeuta integrativa, eu sou enfermeira, né? E sendo enfermeira, eu tive uma gestação não planejada. E nessa gestação não planejada, nasceu minha filha Gabriela, linda, perfeita. Mas aos 2 anos, ela começou a ter crise convulsiva. E então, 1999, né? Fomos descobrindo algumas anomalias, uma persistência de canal aórtico, uma bexiga neurogênica, um foco epilético frontotemporal. E aí, quando ela já tinha 2 anos, eu descobri. Hoje se chama típico, né? Naquela época chamava-se especial. Descobri que a minha filha, que foi gestada e nascida, né, sem nenhuma anormalidade até então, agora eu estava com uma criança especial, que era o que nós falávamos na época. E eu comecei a ter crise de ansiedade mediante a tantos problemas, tantas crises compulsivas. Mas na década de 90, nós achávamos, nós profissionais de saúde, achávamos que cuidar de ansiedade, né? A gente chamava até de piti. Não sei se você está aqui comigo, se você estiver aqui comigo, fala aí, eu já ouvi isso. Não me deixe sozinha, achava que era piti.
né? Era frescura. Então, Falta do que fazer, né? falta do que faz, falta de louça para lavar. Então, eu com o trabalho, eu trabalhava, né? Eu sou da UFRJ desde 1999, eu trabalho ainda na UFRJ. Na época, eu trabalhava na prefeitura de Magé, em programa de saúde da família, com um filho, né, com uma filha atípica e com crise no casamento. Como que eu vou ter tempo para olhar isso? E eu fiz o que a maioria das pessoas hoje, mesmo com tanta pesquisa, continuam fazendo, deixando para lá a saúde mental. Porque para mim tudo que importava era a Gabi. Tudo era para minha filha. E eu acabei deixando para lá. No livro O Amor, a Ciência e a Fé, eu conto não só a trajetória de milagre que ela é, como eu conto também a minha jornada. Esse aí, isso. Esse, o amor, a ciência e a fé. Porque em 2005, a minha filha caiu de uma altura mais ou menos do segundo andar. E ali eu precisei me aparar com Deus por tudo, né, que me foi dito pela tomografia que foi feita. E depois que estava tudo sob controle, eu surtei. Né? Tipo assim, segundo a minha psiquiatra da época, Foi hoje é essa meu, última gotinha, né? Do era outra copo. água que faltava. E hoje nós já temos estudos suficientes que explicam. Se você tiver crise de ansiedade em até 5 anos, se não tratar, nós chamamos de doenças psicossomáticas. Pode desenvolver uma doença psicossomática, ou seja, hipertensão, diabetes tipo 2, lúpus, transtorno bipolar, que foi o meu caso, né? Eu fui diagnosticada com transtorno bipolar, depressão, toque. Então, pode aparecer uma doença psicossomática porque a crise de ansiedade não foi vista como deveria ser vista. E por isso o título do livro, O Amor, a Ciência e a Fé. O que é importante para alguém que está sofrendo com doença mental? Porque ansiedade, crise de ansiedade é uma doença mental. Como nós temos uma doença no corpo físico, por exemplo, uma pneumonia, que é no corpo físico, a crise de ansiedade é na mente. Precisa do amor, de uma rede de apoio que ame, que não diga que isso é frescura, mas que pegue na mão e fale assim: tá tudo bem. Você precisa de um psicanalista, de um psicólogo, tudo bem ir ao psiquiatra, tudo bem rever a sua alimentação. Procure a atividade física. Já está provado que se a gente tiver 3 vezes na semana uma atividade física, também alivia a ansiedade, reduz o índice de ansiedade. E a ciência, porque você vai precisar dos profissionais. Eu sou cristã e, infelizmente, no meio cristão é muito comum as pessoas resistirem ao tratamento de ansiedade, de depressão, achando que Deus vai fazer um milagre. Deus faz um milagre, Mas mas você tem que fazer precisa sua se parte. movimentar. Você precisa se movimentar, porque a minha filha é um milagre. A minha filha foi curada da epilepsia. Hoje nós não temos mais foco epilético e epilepsia não tem cura. É só a mão de Deus. A minha filha, pela tomografia, não era para andar, nem falar, nem enxergar. E ela é um milagre. Por tudo que Deus me ensinou. Mas Deus também me encaminhou ao psicomotricista, ao fono, ao psicólogo, ao neurologista, na época Exato. neuropediatra, né? Então, tudo isso, quando se fala da ciência, é a sabedoria de Deus dada ao homem para ajudar a humanidade. E a fé? Eu estou falando da minha fé cristã. Mas o importante, a ciência já prova. O doutor Alexander Moreira já recebeu o prêmio até pelo trabalho dele de espiritualidade, da importância da fé e da espiritualidade. É a sua fé. Qual é a sua fé?
exerça a sua fé, pratique a sua fé. Mas quando a gente fala em praticar a fé, não é uma fé hipócrita, desculpa até o termo, tá? Mas não é uma fé hipócrita, é uma fé real. Qual é a sua fé? Se você é do candomblé, eu falo muito do candomblé porque a minha melhor amiga é do candomblé, então eu conheço muito, apesar de ser teóloga, eu conheço muito Eu vi, você também tem curso de teologia, né? tenho. Você é formada em teologia. Eu converso muito com ela e, gente, os orixás cobram muito uma conduta moral da pessoa. E aí eu fico pensando, sabe, num país como o Brasil, onde o IBGE diz que mais de 70% da população é cristã e mais de 10% da população é espírita. Então, assim, a gente tem uma população de mais de 80% com uma religião fervorosa. Por que, que o nosso país está do jeito que está em relação à moral, em relação à ética? Sabe? Porque a gente não está exercendo, colocando em prática a nossa fé. Porque se eu tenho fé, seja em Jesus Cristo, seja nos orixás, seja quem for, eu preciso respeitar meu próximo. Eu Sim. preciso cuidar do meu próximo, eu preciso cuidar do ambiente onde eu moro. Porque esse planeta aqui é a nossa casa. Esse planeta é a nossa casa. E como enfermeira, Florence Nightingale dizia, o ambiente que você está Sim. importa. Influencia. Tanto é que, assim, muitos terapeutas, muito, até coach, né? Tem gente que tem um pouco de preconceito com coach. Eu também eu tenho MBA em coach empresarial, mas ligada a perfil comportamental e treinamentos de liderança, né? Então, mas assim, no curso eles falavam muito isso. Eu já escutei também de outros players aí no mercado falando que você é a média das 5 pessoas que você anda, né? Então, assim, por isso que a gente tem que tomar cuidado realmente com quem você anda, né? Porque a energia, eu acredito em energia, né? Eu sou budista, então eu acredito muito em energia. Então, aquela energia, às vezes, não é um ambiente propício para você, às vezes você começa a insistir em ficar em certos lugares, que aí depois você fala, nossa, mas a minha vida não está andando. Cara, começa a prestar atenção com quem você está andando, o que você está ouvindo, o que você está assistindo, né? Porque a nossa mente, ela é muito inteligente, só que ela não sabe se aquilo é realidade ou não. Você Exato. começa a alimentar a sua mente de coisas pesadas, de coisas negativas, ela acha que aquilo é um padrão e que é normal. Que é normal o Exato. sofrimento, a dor. Ela não entende que aquilo é um filme que você está assistindo, ou quando fica. Eu não assisto jornal faz 4 anos, né? E desde da minha época da terapia, eu não assisto jornal, exatamente porque fala se eu quero saber alguma informação relevante que vá ser imprescindível para a minha área profissional, eu vou em locais que vai me trazer essas estatísticas corretas, né? Agora você ficar assistindo jornal que você vê. Se saiu uma reportagem falando coisa boa, vem 10, mas para arrebentar, só de coisa ruim, que eu não gosto nem de falar essa palavra. Coisa ruim. Ai, mas então, você falou sobre questão de energia. Mas a energia, a física, ela é ciência. É verdade, nós somos energias. A ciência já provou, nós somos um ser espiritual em um corpo, como é que fala? Fazendo, tendo uma experiência num corpo físico. Eu amo, né, o trabalho do professor Alexander Moreira, da Universidade do Juiz de Fora. Fui no lançamento do livro dele que ele fala sobre a imortalidade da alma. Ele conseguiu reunir artigos, olha que legal, e trouxe confirmações, né, bastante palpáveis de que a alma é imortal. Não termina aqui. Não termina aqui. Isso aqui é temporário. Então, é o amor, a ciência e a fé. Nós precisamos juntar tudo para poder vivermos de forma integral, né? Com saúde no corpo físico,
com a saúde no corpo espiritual, com a saúde no campo emocional. Verdade. E é muito engraçado, né? Porque mesmo em tempos de tecnologia em que a gente vive, né? Muitas inovações, muita coisa, ainda tem pessoas que têm aquela mentalidade de que não vou procurar um terapeuta, não vou procurar um psicólogo, porque senão vão dizer que eu tô doido. Tem pessoas que fazem a terapia e faz escondido, porque não quer nem que a família, às vezes, a família, assim eu digo, outros parentes saibam, ou não quer que as outras pessoas saibam que fazem, porque, ai, não, vão dizer que eu sou doido. Aí eu fui pensando, falei, gente, aí você vê que aí a pessoa não se ajuda também, né? Porque É, se você não buscar, tem que ser assim, qual a sua área de atuação? Eu sou tal, então você é boa nessa área? Sou, mas se você quiser ter um aprendizado melhor, você tem que fazer o quê? Buscar um profissional que seja mais capacitado que você para poder te ensinar. Se você está precisando ajudar a sua mente, né, a tratar a sua ansiedade ou o que for a saúde emocional que você tiver ali, o seu problema emocional, você tem que procurar alguém capacitado. Tem pessoas que não gostam de tomar medicação. Eu, por exemplo, tomei durante 5 anos e odiei. Então, hoje, eu não faço tratamento onde tem medicação. Mas por quê? Porque eu encontrei profissionais que me ajudaram na parte da ansiedade que eu não precisasse tomar a medicação. Mas tem gente que precisa e tá tudo bem, né? Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu jeito. Mas é importante buscar, porque, olha, eu falar para você, a ansiedade, o Cleiton falava para mim, a ansiedade vem para transformar algo que você não quer mais engolir, né? Aquele sapo que está entalado aqui que você tem que pôr para fora. Mas a ansiedade, ela paralisa a vida demais. Ela paralisa, faz você engavetar seus sonhos, faz você desistir de muita coisa. E pelo simples fato de você não saber controlar suas emoções naquele momento. verdade. Verdade. E assim, eu sou, além de psicanalista, eu também fiz terapia integrativa. Mas a terapia integrativa, ela não veio para. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu faço terapia holística. Ela não veio para substituir os tratamentos tradicionais, que é com psicólogo e com o médico. Você pode tentar sem medicação? Eu tenho diagnóstico de bipolaridade, já tomei muita medicação. Já fiquei internada 2 vezes. Precisei internar para poder sair do surto, né? Mas hoje eu tomo um comprimido, 10 horas da noite, ponto. Só um Mas é comprimido. isso, o Cleiton até ele falava assim, tem período que você vai precisar de uma medicação para ajudar a estabilizar você, para a partir daquele momento você seguir. Porque não adianta você estar numa crise, numa crise, e você fala, eu não quero tomar remédio e não sai daquilo. E aí realmente é o que você falou, você começa a trazer as doenças para o corpo, né? Porque aí Exato. realmente começa a aparecer muita Então, coisa. aí eu faço além de eu fazer, né? Apesar de eu atender, eu também preciso me cuidar. Então, eu tenho a minha equipe, eu tenho um médico que cuida de mim, eu tenho a psicanalista que cuida de mim, e hoje eu uso, eu não sei se alguém aqui já ouviu, eu uso florais de bar. Florais de bar Já ouvi. é uma terapia de flor, né? Florais de bar. E eu estou estudando, eu ainda não sou formada, né? Estou só estudando sobre ecoterapia, que é terapia com cavalo. Menina, Já olha, eu tô cheguei doida para para passar fazer. por ela. Eu tô doida para fazer. Aqui na minha próxima minha cidade tem a constelação com cavalo. E Isso. aí eu tenho vontade de ir, no mesmo tempo eu tenho medo, porque o cavalo é grande, né? Mas eu tenho vontade de ir, porque eles são tudo treinados, sim, né, para fazer. E é a energia mesmo da pessoa. Tanto é que tem pessoas que às vezes chega perto do animal, o animal não gosta, né? E é energia. E eu tô muito. Eu tava comentando essa semana aqui que eu tenho muita vontade, porque o animal ele tem uma sensibilidade diferente, né? Sim, E sim. realmente ele pode tratar você ali de uma forma diferente. E essa parte, nossa, é fantástica. Eu tô Não, e deixa eu apaixonada. te contar. No ano passado, participei de uma banca da Universidade Federal de Jataí, lá de Goiás. E tinha um artigo de um grupo que o paciente tinha uma lesão medular
pela medicina tradicional, fisioterapia tradicional, não iria nunca mais andar. Olha isso. Não iria nunca mais. Eu fico arrepiada. Ali que eu pensei, caramba, ele não iria nunca mais andar. E com mais de 50 sessões, eu não lembro agora quantas sessões, ele andou. Olha. São não sei quantas milhares de neuroplasticidade que acontece com a terapia com o cavalo. E ele andou. Claro que não era uma marcha, né? Foi o que os alunos apresentaram. Não era uma marcha comum, mas imagina, você sair Para do quem já leito. não é, quem tinha um diagnóstico de que nunca mais ia andar, dar um passinho devagarzinho já é nossa, uma benção. Para fazer tudo. E aí eu tenho uma amiga no trabalho que a filha dela também tinha dificuldade de andar, né? E ela fazia terapia com cavalo e ajudou muito. Hoje a menina anda comumente. E aí eu comecei a estudar, não ainda, não estou fazendo, eu tô acompanhando esse pessoal da constelação com cavalo, mas eu estou estudando com vídeos mesmo do YouTube, querendo interessar e vou passar por essa terapia. Eu vou estar na Bienal agora, dia 6 de outubro, e às 5 horas, e aí quando eu voltar de Pernambuco, eu já conversei aqui com o pessoal do Rio, eu vou passar pela terapia com os cavalinhos. Eu quero fazer essas terapias, né? Porque elas trazem um resultado para ansiedade, para tanta coisa. Eu fiquei assim, gente, é tanta coisa, não é só ansiedade, redução de nível de pressão arterial. Olha isso, Você né? vê, né? Eu estava lendo esses dias, né? Porque eu tenho dois cachorros, né? Eu tenho um Shih Tzu e um Lulu da Pomerânia. Sim, é muito. Eu falo que eles dois são o inverso um do outro. Porque a minha Shih Tzu, eu falo que ela é uma lady. Ela é calma, ela é tranquila, não dá trabalho, nunca rasgou nada. O Lulu da Pomerânia, menina, esse cachorro é virado nos 70. Ele morde tudo, ele destrói, ele derruba tudo, é agitado. É o inverso, coitada da Shih Tzu, ela fica surtando com ele. Mas aí eu tava vendo, né, que até os cachorros, né, eles falam assim, que não é você que escolhe o cachorro, é o cachorro que te escolhe, né? E Isso. aí eu tava vendo ele falando que tem. É que tem pessoas que não acreditam. E quando não acreditam, não adianta a gente tentar explicar. Mas tipo, como eu acredito em energia, quando eu vejo uma reportagem ou uma entrevista sobre isso, eu sinto a verdade mesmo. Que fala assim que até quando você está muito nervosa ou tem algum sofrimento, ou às vezes até com alguma doença, que o seu cachorro ele começa a ficar muito perto de você. Né? Então, que deita, isso é cachorro, é gato, deita nos seus pés. E aí eu percebi que a minha cachorra deita muito no meu pé. Aí eu fiquei pensando, ela não pode, se eu estiver sentada, ela arruma um jeito de vir e ela acaba se sentando aonde eu estou, né? E aí eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender o porquê. Mas aí depois eu vi que é meio que assim, eles falam que é tipo um aterramento. Que seria Isso. assim, ela tá sentada ali no seu pé, para te centralizar as suas energias, os seus sentimentos, te acalmar, né? Aí eu Sim, falei, gente, eu falei, então acho que eu tô meio agitada, porque a bichinha vive sim, no sim. meu pé. Mas é interessante quando você vê, porque a sensibilidade do animal ele é diferente. E a minha Shih Tzu, ela tá comigo há mais tempo. Realmente, quando eu tô agitada, ela fica assim, ela fica me rodeando, aonde eu tô, ela tá ali, andando devagarzinho. Se eu der 50 passos para lá e para cá, ela dá 50 passos atrás de mim. E ela é muito calminha, né? Ela fica ali, depois ela deita ali perto, ela é muito tranquila. Mas às vezes a pessoa não entende disso, do animal. E é muito bom quando você vê, porque é tão bom quando você pega o animal que você vai fazer carinho nele, parece que você tá, sabe? Parece que tá dando aquela aliviada realmente no Sim. estresse. Então a gente tem que dar essas respiradas. Hoje em dia o nosso mundo tá muito doido, né? Muita correria, muitos eventos, muitas reuniões, muitos compromissos. E eu fiz até uma palestra sobre saúde emocional em tempos de tecnologia, né? Aí eu levei uma palestrante, uma psicóloga, para ela falar sobre isso. Ela tá falando, hoje, nessa nossa correria do dia a dia, a gente para de prestar atenção em pequenas coisas, né? Pequenos detalhes, né? Ela falou que fizeram até um experimento lá com alguns pais, levaram os pais por um parque com seus filhos.
e deu 6 minutos para eles brincarem no parque. E a maioria dos pais deixou a criança brincando sozinha e ficou no celular. Então, tipo assim, né, o momento de estar ali com seu filho, interagindo com ele, brincando num lugar lindo, você acaba sendo pego pelo celular. Sim. Então, assim, é aproveitar o tempo, né? Pois é, e aí, até a questão, como você falou de aterramento, tem também a questão da liberação de ocitocina, né? A ocitocina, os animais, a gente fala assim, o abraço, a terapia do abraço. Quando você abraça, né, por mais de 6 segundos, começa a liberar a ocitocina, você abraça alguém. Mas quando você abraça o teu animal, também tem liberação de ocitocina. Não sei se vocês sabem disso. E a ocitocina é o hormônio do amor, né? É o hormônio do amor. E eu trabalho também com o meu livro infantil, que é da Lagarta Inquieta, a Borboleta. Esse eu não estou em lançamento com ele, não. Ele está na Amazon, mas eu estou em lançamento com o Amor, a Ciência e a Fé. Tem da Lagarta Inquieta, a Borboleta Divina, que é a metáfora que eu trouxe da lagarta que sofre bullying, e ao sofrer bullying, ela começa a comer. Mas ela descobre na meditação da palavra que ela é uma divina borboleta, né? E aí tem toda a história. E, inclusive, fala do problema de que ela engorda tal por conta do hipotireoidismo, né? Que às vezes a pessoa é gordinha porque não é só comer, mas também Exatamente. tem algumas outras coisas por trás para criança, para diminuir o bullying. Só que eu não trabalho com essa metáfora só com criança, né? Eu trabalho principalmente com adulto. Porque, gente, tem dia que a gente tá para lagarta inquieta. Tem dia que os nossos pensamentos, se a gente deixar, eles vão nos consumir. Então é necessário a gente parar o que está fazendo. Eu sei que às vezes tem empresas, né, que não dão um minuto, mas vá ao banheiro. Vá ao banheiro. Qual é a sua fé? Em que você crê? Então, se você está aquele dia de lagarta inquieta, vai no banheiro e exerce a sua fé. Fala com Deus, com o teu Criador, com aquele em que você acredita, tá? Porque você não é uma lagarta, você é uma borboleta. E borboleta, Ai, gente, eu amo metáforas de borboleta borboleta, gente. É Borboleta é para transformação. polinizar amor. Borboleta é para polinizar amor. Às vezes a gente está triste. Passa uma borboleta, o nosso ânimo não muda? Me diz se não Muda. muda, gente. Menina, eu amo borboleta. O ano passado eu fiz a decoração de borboleta na feijoada que eu faço, que é voltado para pacientes oncológicos, né? Exatamente para falar isso, sobre a transformação, né? Que naquele momento do tratamento elas estão ali naquele casulo, mas após a cura dela, elas viram a borboleta. E esse ano eu trouxe também na palestra uma borboleta feita de biscuit, que é feito por um artista autista que eu conheço aqui de São José dos Campos. Nossa, ele faz coisas lindas. E ele fez várias borboletas. E aí todo mundo achou que era pintada até a mão, mas ele faz massinha por massinha, a coisa mais linda. E aí eu entreguei exatamente por isso para as pessoas, né? Que é uma transformação e você tem que, além de acreditar, né, buscar essa transformação, porque não é fácil. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. E assim, essa eu ainda não escrevi, mas eu vou escrever. Gente, vocês sabem como é feita a transformação do siri, dos crustáceos em geral, do siri, do caranguejo, como é que eles vão crescendo? Gente, eu vi um vídeo, eu falei, Jesus, eu preciso escrever um livro sobre isso. Eles vão arrancando tudo, aquelas cascas, eles vão arrancando, parece ser um processo doloroso. E aí entra naquilo que Doloroso. você falou no início, do local onde você está. Se ele não sair daquela casca, ele não vai conseguir crescer. Então ele para, porque a gente precisa descansar.
E é isso que está acontecendo conosco. Por isso que a gente está com um alto índice de ansiedade, porque a gente não quer parar para descansar. Então a gente precisa tirar um dia, que até Deus descansou. A gente precisa tirar um dia para descansar. Mesmo que seja doloroso, reflita aonde que você está, que por mais que seja doloroso, você precisa sair. Precisa. E ele sai, você pensa que já vem a casca, por isso que fala o siri mole, né? Ele sai com aqueles tecido mole. Ou seja, é com o tempo que aquela casca vai vir surgindo. Ou seja, ele vai sensível, exposto, Isso que eu ia mas falar. ele Olha vai. quanto. É aquele, realmente é aquele momento da sua fragilidade, que mesmo sentindo dor, sentindo tudo, mas você tem que seguir em frente, né? Até a sua nova casca sair. Até a sua nova casa. Ele vai. Entende? Então, isso, gente, a gente precisa refletir. Porque o que eu falo, a crise de ansiedade, ela tá te mostrando alguma coisa que você precisa parar para olhar. O que que você precisa parar para olhar? Você está em crise de ansiedade. Eu vou falar de mim? Para mim, era porque eu tinha me abandonado. Eu só focava na minha filha. Eu tinha me abandonado como mãe, como mãe. Eu só era mãe. Eu tinha me abandonado como mulher, como profissional, como tudo. Tudo era minha filha. Eu vivia do trabalho, não com o prazer do meu trabalho, mas só do lucro, porque eu precisava do dinheiro para custear o tratamento da minha filha. E, gente, o trabalho ele não pode ser só o dinheiro. O trabalho, você tem que. Se você gosta do que você faz, você não vai Exatamente. trabalhar, você vai ter prazer. Porque se Entende? você não gosta, você não está trabalhando, você está tendo um serviço, né? Isso! Você está É tendo um isso! serviço. Você. Eu Exato! falo muito isso aqui. Eu falei assim, gente, se vocês levantam para trabalhar só porque estão indo para poder pagar os seus boletos, você já está no lugar errado. Porque, primeiro, você nunca vai prosperar, né? Porque você já está com essa mente de que da escassez agarrada ali em você, que eu tenho que trabalhar porque senão eu não vou ter dinheiro e o dinheiro não rende, aí a pessoa fica, o dinheiro não rende, o dinheiro isso e aquilo. Por quê? Porque você já está determinando na sua mente que você está com a escassez e a abundância não vai vir. Sim. Enquanto não abrir essa mentalidade de você ir por amor, eu tô indo porque eu gosto. Muita gente fala assim, mas para quê? Você gosta de trabalhar? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar e eu vou porque eu amo estudar. Eu iria até sem receber, mas eu iria. Aqui, Entendeu? uma leitora, ela botou: estou na página 75 do seu livro, estou aproveitando que vim para casa da minha avó. Olha, Compartilha. Você está gostando do livro? Conheci ela na Bienal do Rio de Janeiro. olha. E Ai, para a mim Bienal é perfeita, né? é um prazer. Muito obrigada, gratidão por você estar lendo. Como eu falei, gente, tempo é algo de mais precioso. Então, gratidão a todos vocês que estão aqui conosco assistindo, que é, me dá o seu tempo, né, para ler. Isso, lembra de mim? Claro que eu lembro, gente, eu lembro de todos vocês, lembro dos meus pacientes, lembro dos meus leitores. Claro, para mim, gente, é assim, é cumprimento da minha promessa, né? Em 2005, quando Deus prometeu que curaria minha filha, e eu me agarrei nisso, né? E hoje vendo, eu viajando com o livro, conhecendo cada vez mais pessoas. Eu tenho pouquinhos seguidores, mas, gente, as pessoas falam assim: ah, é pouquinho, é 3.000. Gente, 3.000 para mim é muita coisa, sabe? Igual Eu agora falo a aqui, mesma coisa. 8 pessoas É, não é a aqui quantidade, é a parando o qualidade, né? tempo para assistir. É só gratidão mesmo. E, gente, esse livro é um livro que é para levar esperança. É para dizer para você que você vai chegar ao teu momento de se estabilizar também. E esse momento ruim que você está passando vai servir para ajudar outras pessoas. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, servindo uns aos outros. Hoje eu estou estabilizada e eu não tenho problema nenhum em dizer que eu já fui internada 2 vezes, que eu já surtei, não tem problema nenhum.
Mas hoje, graças a Deus, às vezes eu acordo de manhã e falo, Senhor, muito obrigada, mais um dia livre. Eu sei o que é acordar com angústia. Eu sei o que é acordar e aquele caminhão pesado da crise de depressão que eu falava assim, eu preciso levantar, porque se eu não levantar, ninguém vai fazer para mim. E eu precisava ser forte para minha filha. E hoje eu poder levantar cantando e agradecendo a Deus, literalmente agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus por não ter mais essa angústia no peito e os pensamentos suicidas, eles foram só do primeiro surto, que foram combatidos com a palavra mesmo. Quando os pensamentos vinham, eu falava, não, os homicidas não herdarão o reino de Deus. E eu sei que eu quero ir para lá, né? Naquela época não tinha comprovação que a alma era imortal. Hoje tem, gente. Gente, hoje tem. A vida de vocês é valiosa. É valiosa demais. Pode estar ruim agora, mas fica aqui. Busque ajuda. Busca um profissional. Se não tem dinheiro para o profissional, o CVV está aí. O CVV está aí. Você liga para eles, eles atendem. Essa semana eu tive um amigo que falou, fiquei uma semana no CVV, uma semana falando, né? Todo dia eu ligava e eles atendem. Então, não é o ideal, mas é o primeiro passo, é o movimento que vocês precisam dar, né? A Que a pessoa Silvana tem que Lê, querer, né, para buscar ajuda, né? Porque às vezes tem pessoas que elas ficam tão fechadas que a gente tenta buscar sair e não consegue, né? Como se você estivesse no fundo do poço mesmo. Porque eu falo assim que a sim, crise de ansiedade, pânico, uma depressão é meio que você está no fundo do poço e você não consegue saber como que você vai escalar aquilo. Mas você tem que dar o primeiro passo. Porque pô, todos do seu lado podem tentar te ajudar, mas se a decisão não for sua, você não vai conseguir sair. exato. E, gente, eu gosto de chamar das borboletas, né? Borboletas divinas. A vida é o que nós temos de mais precioso. Adoro a marcação das promessas de Deus. Estive num momento de desilusão religiosa, confundindo ficção. Olha isso. Eu queria me agarrar às promessas, mas ninguém sabia me explicar ou mostrar na Bíblia como você. É isso. Religiosidade mata. A religiosidade mata. Você vê aí guerra de muçulmano com cristão. Gente, como teóloga, eu fiquei apaixonada. A religião do Islã é a religião linda. Que religião linda! O que que mata? O extremismo, o fanatismo da religião. Mas é uma religião linda. Então, a religiosidade extremista mata. O que mantém a gente vivo é a fé. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele dizia, foi a tua fé que te curou, foi a tua fé que te salvou. E essa é a promessa de Deus. Tudo, né? Tem o yin, tem o yang, tem uma hora tá ruim, outra hora tá bom, vai equilibrar. Tá? Tem o preto, tem o branco, vai equilibrar. A gente precisa, tem o dia de sol, tem o dia de chuva. Deus dá para todos, sem exceção, porque ele não tem filho preferido, ele não tem. Ele ama a todos iguais. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos feitos pelas suas mãos. Antes mesmo de que estivéssemos no ventre da nossa mãe, ele já tinha nos escolhido. Todos nós, sem exceção. Então, se você está vivendo um momento que você não sabe como vai sair disso, eu digo para você, só tenha paciência. Espera, busque ajuda profissional, porque vai E passar. busque ajuda profissional e profissionais bem capacitados, né? Hoje em dia tem a opção de você pesquisar muito, de ter indicações, indicações sérias mesmo, porque assim, como eu tive a crise de ansiedade, eu procurei muitos profissionais e alguns profissionais acabaram me atrapalhando,
né? E também vai daquilo, você tem que se identificar com o profissional, Sim. porque senão você não confia nele e automaticamente você não conta tudo. Se você não contar tudo, se realmente você não tiver uma relação ali de verdade com o profissional, também não vai funcionar. E você tem que confiar nele. Então, assim, mas aconteceu já de eu ter a má sorte de encontrar profissionais que atrasaram o progresso que eu estava tendo, me atrasaram, porque aí eu fui confiando que aquela pessoa estava certa e realmente judia. Então, por isso que é importante, procure profissionais capacitados, pegue informações mesmo. Não tenha vergonha de ser bitolado, de ficar procurando informação, de buscar para saber se quantas pessoas já teve, né, que sucesso com aquele profissional, porque hoje em dia tem muito. Então, você tem que tomar cuidado. Tem pessoa, olha, gente, não é assim, como diz, a gente não pode. Eu falo que a opinião é minha, né? Então, assim, eu falo. Tem pessoas que às vezes buscam fazer terapia no IA. Eu, Janaína, não faria um negócio desse, porque ninguém substitui o contato olho a olho, né? De você estar ali com um profissional que realmente está te recebendo, está te dando aquele acolhimento. O IA, ele é muito inteligente? Magnífico, ele é, mas ele não substitui uma pessoa que está ali te vendo, te sentindo ali, sabe? Que está ali te acolhendo de verdade. Então, tomar cuidado, né? Às vezes a gente busca lugares errados que de vez de ajudar, só puxa a tua corda para mais para trás. Então, deixa eu te falar sobre isso, né? Como você falou que acredita em energia, existe um campo. E o que cura, além de você falar e ser ouvido, né? Você saber que está sendo acolhido, você falar é esse campo. Por isso que pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. E além de tudo, procure um profissional que faz acompanhamento. Porque, infelizmente, na psicanálise, todo psicanalista que não é curso online de 6 meses, não, gente, porque psicanálise são 3 anos, tá? Todo psicanalista tem que passar pelo processo, tem que ser atendido para poder começar a atender. Agora, na psicologia, não, eu posso dizer porque minha filha faz psicologia. Quando minha filha me trouxe isso, eu fiquei assim, hã? É filha, mãe? Não. O psicólogo não é obrigado a passar pelo processo como a gente. O psicólogo é oferecido. Ele faz se ele quiser. Só que você precisa passar pela catarse, porque você só leva o teu cliente até onde você foi. Se você não chegou na catarse, teu cliente também não vai chegar. Então, isso também é uma coisa muito séria. Quando eu primeiro fiz a terapia integrativa, porque eu amo terapia integrativa complementar. E como eu trabalhei com a imposição de mãos para minha filha, eu falei para Deus, como é que eu vou transformar isso em ciência? E aí ele me trouxe o toque terapêutico da doutora Dolores Krieger, que foi a tese de doutorado dela, uma enfermeira norte-americana, lá em 1972, onde ela estudou toda a imposição de mão de todas as religiosidades e entendeu que aquilo ali não é dom, é amor. Se você ama, é o amor que cura. A energia do amor que cura. Ela provou isso cientificamente. Então, eu fui estudar a terapia integrativa. E quando eu fiz terapia integrativa, eu fui entender que terapia integrativa é um acompanhamento que complementa. Aí eu falei, gente, como é que eu vou oferecer isso para o meu cliente? O brasileiro já, gente, é verdade. Por mais que você tenha dinheiro, você vai pagar um psicólogo, vai pagar um psicanalista, vai pagar um terapeuta complementar. Quer dizer, você não vai viver mais, né? Vai para academia 3 vezes da semana. Aí eu falei, não faz sentido isso. Eu preciso estudar psicanálise também. Aí, às vezes, a Gabriela, minha filha, ela fica, mãe, você não vai fazer psicologia, não? Eu falei, pelo amor de Deus, Gabriela, agora não, eu tenho que focar no doutorado que eu tenho que fazer para me aposentar. Eu tenho, eu tenho que me aposentar com doutorado aqui na UFRJ. Agora, Os meus filhos falam isso para mim, mãe, você não tem vontade de fazer psicologia? Porque eu adoro falar sobre saúde emocional, né? Então, assim, também já pelo tudo que eu passei, eu busquei muita informação, muitos estudos, né? Muito
curso sobre isso, mas assim, porque eu aprendi na prática, né? Então, eu gosto muito. Eu fiz também terapia energética. Não sei se você já ouviu falar, que é do Sim, sim. doutor. Ai, como é que é o nome dele? Tem um nome bem americano. Mas Aí chegou, eu fiz. mas a energética com radiestesia? Não, Não, só a não. energética mesmo, que é a de balanceamento. Uhum. Eu fiz. Menina, eu gostei. Mas é aquilo, você tem que acreditar, né? Tipo, eu tenho amigos que falam assim: ah, eu não acredito que ela vai pegar, fazer o balanceamento ali e aquilo vai resolver. Mas assim, você tem que acreditar. Com qualquer outra terapia que você for fazer, você tem que acreditar. Eu fiz essa terapia com ela, que é de uma aqui próximo da minha cidade, e me ajudou muito. Então, assim, eu fui, fiz uma viagem de avião, que era uma das minhas maiores dificuldades, e foi através da terapia energética que eu consegui ir. E o que que ela ensina? Né? Tem gente que fala assim, ai, que coisa besta, isso não resolve. Ensina a respirar, né? Porque a gente não sabe respirar, gente. A gente fica Não. muito ofegante, ela não sabe respirar. Então ela falou, respira. Aí eu falei, mas como que eu estiver no meio de uma crise de ansiedade, como é que eu vou respirar? Porque eu já pensando, numa crise de ansiedade, você quer sumir, fazer qualquer coisa, né? Você não quer pensar assim na hora. Ela falou, na hora que você sentir que está começando os sintomas que você já conhece, você começa a sua respiração. E aí ela foi me ensinando a fazer respiração, me ensinando a me autobalancear, né? Então, porque ela falou uma coisa que eu achei fantástica. Ela falou, Janaína, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Só que tem uma hora que quando você vai respirar, que é algo que é natural pra gente, mas quando você dá foco nisso, você vai respirar, ele foca na respiração. Então ele não vai entrar na ansiedade. Você vai começar a respirar e você vai ver que vai acalmando e você vai fazendo. E eu achei muito incrível, porque eu falei que é uma coisa tão fácil, né? Falei, de graça, a gente faz de graça aqui, né? Então, vamos, a gente, para encerrar, posso ensinar essa ancoragem que está lá Pode. no meu Instagram. Eu ensino isso. A gente chama em programação neurolinguística de ancoragem. Você precisa ter uma âncora. Algumas pessoas usam gelo, outras coisas. Eu sempre digo, gente, usa o que você, na hora do nervoso, não vai esquecer. Então, pega a tua mão. Isso aqui é uma âncora para mim, gente. Quem eu amo é Jesus. Então, para mim é Jesus. Usa a tua fé, tá? Cada um com a sua fé. E eu respeito e a gente continua sendo irmão, tá? Então, assim, na minha fé, eu pego Jesus na minha mão, a mão dele, e respiro. Você não vai morrer, porque na crise de ansiedade, o seu cérebro vai acreditar na história que você contar para ele. Então você precisa, quando a pessoa entra em crise de ansiedade, eu sei porque eu fiquei anos passando por isso. Então você acha que você vai morrer. Dessa vez eu vou morrer. Você não vai morrer. Então você se segura. Para mim é Jesus que está segurando a minha mão e eu confio no Senhor. Assim como está em Isaías 41:10. É o Senhor que me sustenta com a destra da justiça. Gente, Deus tem o controle de tudo. Tem controle de você também. Aí relaxa, respira contando 5, 4, 3, 2, 1. Prende a respiração e conta para o cérebro. Você vai ficar bem. Cada inspiração que entra só vai entrar paz. Cada expiração que sai, vai sair toda a tensão que está em você, do alto da tua cabeça até o plantar dos teus pés. Toda a tensão. Aí vai contando para o teu cérebro isso, ó. Eu inspiro paz e toda a tensão agora de todas as células vai saindo agora em nome de Jesus ao expirar. E aí você bota a tua fé, tá? Essa é a ancoragem. Isso é programação neurolinguística. O teu cérebro, ele tá liberando cortisol. Tua amígdala tá lá liberando cortisol. Quando você faz isso, automaticamente você volta para respiração. Se você tiver ainda a possibilidade, né, de ter alguém, se você puder ser esse amor, né, a rede de apoio de alguém e puder dar a mão a essa pessoa nesse momento,
pode me dar a mão. Fazer junto com a pessoa nesse momento libera mais ocitocina ainda, né? Se puder abraçar, existe também o abraço de borboleta, tá? Para você É, se a minha regular. terapeuta me ensinou assim, né? Que é também o. Como é que chama? É tipo assim, você ficar fazendo. Aí ela fala Bota assim, aqui para no você ir ombro acalmando. É como se e você. Ela me você ensinou isso regula. também. É Você isso, regula, autorregulação. tá? Então, assim, gente, Faz. vocês precisam, a gente chama de autoconhecimento, que vocês precisam se conhecer. Vocês precisam ver o que faz sentido para você. Tem paciente meu que fala assim, Vana, eu não consigo fazer isso. Eu prefiro ter uma cadeira de balanço, eu vou para a cadeira de balanço, inspiro, expiro e faço isso. Ótimo, é o que faz sentido para ela. Então você precisa se conhecer e ver o que faz sentido para você. Tem paciente que não gosta de ficar sentado, tem paciente que gosta de fazer ancoragem e caminhar. Vai inspirando, expirando, caminhando. Então você precisa saber o que faz sentido para você. O que te ajuda. O ideal é sentado. Por quê? Porque se dá num avião, como é que você vai levantar? O ideal é sentado. Mas para sair desse ciclo, faça o que faz sentido para você e busque ajuda, tá Certo. bom? Mas isso é importante. A gente acabou falando mais sobre saúde emocional do que sobre livro, né? Porque eu Sobre o pedi para meu você falar um livro. pouco. É, da gaivota na janela. Eu falei, gaivotas na janela. Eu pedi para você falar um pouquinho para o pessoal, mas eu não sei como é que tá seu tempo aí. Você Então, vê se dá Gaivotas tempo. na Janela é um romance onde a enfermeira Ana é muito da minha história com crise de ansiedade, né? Aí tem ela passa por um divórcio, depois ela conhece, rever um ex-namorado da juventude, e ali ela se redescobre uma mulher, né? Porque foi tanto tempo anulado por conta da família, dos filhos, do trabalho, e ali ela se vê de novo sendo amada, e acontece a trama entre o Lucas e a Ana. Foi o meu primeiro romance. Então, assim, quem leu gostou. Tá, tá tô melhorando. O próximo tá Ah, ficando mas é melhor. assim. Eu falo a mesma coisa. Eu falei assim, eu tenho o meu primeiro livro, mas eu falei assim, quando eu escrevi, foi o primeiro conto. Eu falei, o primeiro conto, o pessoal falou assim, ah, mas você acha que ficou bom? Eu falei, olha, naquele momento era o que eu podia fazer de melhor. Eu vou poder melhorar? Com certeza, porque eu sempre busco estar estudando. Mas naquele momento foi o que eu fiz melhor e tá tudo bem. É assim mesmo É, na vida, né? E se a gente não fizer, para depois a gente ter isso para comparar, olha como que eu estava e aonde eu cheguei, você nunca vai saber no que você é bom, né? Se isso. tiver medo de Eu se tinha arriscar. um PDF, tenho ainda o PDF, né? Mas eu tirei ele da venda porque eu estou melhorando ele. O Ressignificar Alívio da Ansiedade é um guia, passo a passo, para aliviar a ansiedade, né? O que você precisa? Aí eu olho para ele assim, hoje você vê que eu até, quando algum seguidor pede, eu dou. Porque eu falo, não, gente, isso aqui não tá bom, não. Não fui eu que escrevi isso aqui, não. Mas a gente mesmo nosso próprio hater, né? Porque a gente fala assim, ai, não era para ter sido assim, poderia ter sido melhor. Mas naquela época a gente achou que era bom, É. né? E você falou para mim que você também participou de várias antologias, né? Sim, sim, já ganhei alguns prêmios. Esse é A Lua Entre A Outros lua e Astros. isso. Eu Aí gosto tem, bastante tem esse, desse né? livro. Esse Lipsos é um conto também de romance. O outro era um que o edital pedia, iam ser 10 escritores, né? Selecionados. E aí pediam um final tipo Romeu e Julieta. Então, assim, esse A Lua Entre Outros Astros tem que ter um lencinho. Se você gosta de histórias de Oh, lencinho, eu amo esse conto. É, esse conto tem que ter um lencinho para ler. adoro. Tem aquela falou Eu assim, a estava gente tentando abrir aqui o computador para achar uma poesia, mas eu tem não tô esse, né? conseguindo. E Esse esse do Van Lipsos Gogh? também é romance. E tem esse é Van Gogh. Van Gogh, nós tivemos que pesquisar sobre a vida de Van Gogh. Nós tivemos que pesquisar sobre a vida de Van Gogh. E aí eu estudei com uma professora de arte aqui da UFRJ.
ela me deu alguns livros, né? Ele fazia cartas para o irmão dele, e aí tive a ideia de fazer o conto como se fosse o próprio Van Gogh contando para o irmão que ele está aqui no planeta agora por algum motivo, por alguma falha do sistema, e hoje ele é quem ele é, né, entre a gente. Então eu faço esse conto e, segundo hoje os psiquiatras, provavelmente Van Gogh teve bipolaridade, né? As pessoas achavam que era esquizofrenia, mas hoje, atualmente, acredita-se que seria bipolaridade. Então, eu descrevi tudo aquilo que eu sentia quando eu tinha crises neste conto. Então, assim, é um conto que para pessoas que têm bipolaridade, que está na dúvida do diagnóstico, é bem bacana, que vai poder se ver ali algumas coisas, né? E tem o Amarelo que você botou aí. O Amarelo é um livro que tem o contato do CVV, ele está Essa aqui, liberado né? É esse, né? gratuitamente. É, também foram 10 textos selecionados sobre depressão, tá? São pessoas que sobreviveram ao suicídio, que passaram por isso e que sobreviveram. Então, todos nós fizemos os textos dos momentos por qual passamos por isso. Eu, graças a Deus, foi um episódio só, né? Mas eu tenho a minha filha que está ressignificando a história dela. Então, assim, a minha filha, eu tive problemas ela tinha desde os 11 anos de idade, foram várias tentativas. Então, assim, quando eu fiz esse conto, eu fiz o conto comigo e com ela, né? Eu fiz o conto como se eu fosse ela contando a história. Isso é importante, né? Às vezes a pessoa está buscando, não sabe como buscar ajuda, né? E você passando, escrevendo, as pessoas encontram um novo sentido, né? Esse aí foi uma antologia infantil, Algodão Doce. Também foram 10 artistas, né, escritores premiados para selecionados. E o meu conto, ele fala sobre o fantasma zombeteiro. Fala sobre que a família, né? Porque eu tive os tios maravilhosos. Tive uma família maravilhosa. Então, na verdade, isso aí foi a minha infância. E aí eu conto aí a minha infância numa versão com outro nome, não dei o nome, né, dos outros personagens, mas falo do bolo Nega Maluca, porque eu sempre tive muita dificuldade de entender as coisas, de entender sarcasmo desde a infância. Então, meus primos sempre brincavam comigo quanto a isso, até hoje brincam, né? Então, assim, na verdade é porque eu era neurodivergente, só fui descobrir bem tarde. Eu encontrei uma moça essa semana e ela tava, semana passada ela tava falando para mim, ela falou assim que ela teve assim o diagnóstico dela, que ela descobriu que ela é autista. Hoje ela já é médica, tudo, mas ela descobriu tardiamente. Ela falou assim que nem imaginava, foi uma surpresa quando veio esse diagnóstico, né? Então assim, às vezes a gente acha que tá tudo certo, né? Que a gente, mas eu sempre fui assim. Tá, mas né, tem alguma coisa, não tem? Ou então às vezes é o perfil da pessoa mesmo, né? Tem pessoa que já é mais tímida, mais fechada. Eu acho que minha mãe, antigamente o pessoal falava que dava água de chocalho, né? Para a criança falar demais. Falei, eu acho que a minha mãe deu foi um barril de água de chocalho para mim, porque não é possível. Eu adoro falar. E eu vi que tem esse outro aqui também, né? Ó, diurno. Esse foi de Urnos. Esse foi o meu primeiro. Eu acho que travou. Pessoal, travou para vocês? Me falem aqui. Eu acho que travou para Silvana. Tá travado para vocês? Voltou? Voltou, agora voltou. Voltou. É isso, né? Pronto. A internet tem essas coisas. Ela é boa, Tem, mas a gente ainda está caminhando a passos largos. né? E aí, foi a primeira, foram as poesias que eu fiz. Eu consegui abrir aqui. Eu posso contar essa poesia para vocês? Vou contar Pode. pela primeira vez essa poesia. Eu gosto muito, né?
Assim, poesia foi algo que eu tirei da minha vida por muito tempo. Eu amava quando eu estudava, né? Até os 15 anos. Depois que eu fui fazer enfermagem, eu fiz técnico de enfermagem. Aí a gente esquece de ler, de fazer poesia. Só que poesia cura, poesia cura. E a poesia que eu escrevi foi ressignificar para iluminar, da escuridão da vergonha à luz do mundo. A gente falou de energia, né? Isso. A vergonha que eu tinha sobre a loucura, eu precisei passar por hoje ser grata pela sanidade que eu tenho. Então, meu Deus, ainda carrego a ferida da rejeição. Levarei para a terapia em busca de libertação. Travou de novo. Gente, eu acho que travou de novo. Instagram fazendo graça, olha, travou de É, novo. Escutei até a libertação. então, vamos lá. Vou repetir. Ressignificar para iluminar, da escuridão da vergonha à luz do mundo. Meu Deus, ainda carrego a ferida da rejeição. Levarei para a terapia em busca de libertação. Pensei que 20 anos de sessões curariam as dores da infância que quase me consumiam, mas não foram suficientes. Percebi com pesar. Precisei urgentemente pela poesia passar. Mesmo após composições, rimas e antologias, a ferida latente ainda surgia nos dias. Que ferida é essa que insiste em sangrar? Fluindo agora, paro para a água da vida me banhar. Na poesia, encontro alívio e expressão. Ressignificando a dor, alcanço a redenção. Então, gente, depressão não é tristeza. Antônimo de tristeza é alegria. Depressão é falta de expressão. Nós somos filhos do maior artista do mundo, o próprio Criador. Qual arte você desenvolve? A arte cura. A arte nos cura. Então, além da terapia, além do médico, qual a arte que você precisa desenvolver? Olha para a ansiedade e fala com ela. O que que você quer, né, que eu traga para o mundo? Às vezes é uma pintura, às vezes é uma escultura, às vezes é um crochê, às vezes é uma música, não sei. Mas converse com o Criador, qual é a arte que está pulsando em você, querendo fluir, deixar marca para o mundo. E aí, através da arte, com certeza, eu encontrei na poesia. A poesia, às vezes à noite, assim, quando vem eu escrevo e ó, flui. Mas isso é verdade. Eu falo muito isso, assim, principalmente quando eu participo de palestra, né, de eventos, eu falo, gente, a gente não tá aqui nesse mundo por um acaso, não tá só de férias, né? Você tem que ter um propósito na sua vida, buscar o seu sonho, realizar e fazer coisas diferentes, fazer coisas para você ser feliz, ajudar os outros, porque quando você ajuda os outros, parece que o bem é seu. Porque, assim, é uma satisfação tão grande você ter a oportunidade, você conseguir ajudar outra pessoa, que esse sentimento que você fica por dentro de falar, olha, eu consegui ajudar alguém, nossa, isso não tem dinheiro que pague, isso não é falar sobre dinheiro. Todo mundo fala, eu não posso ajudar o outro porque eu não tenho dinheiro. Às vezes não é dinheiro, é uma palavra, é o seu tempo, é o seu carinho, é o seu abraço, né? Então, assim, buscar saber o que que você pode fazer para ajudar o outro, né? Tá só aqui para, tô aqui por tá? Não, não. A vida é tão boa, a gente tem a oportunidade de estar aí, de fazer algo diferente. Bora causar nesse mundo, bora ser diferente, fazer as coisas boas, fazer algo que você se realize, né? Porque é tão triste você chegar no final da sua vida e falar assim: o que que você fez por você? Porque você fazer também, o que que você fez para o seu trabalho? Você vai falar, eu fiz isso, mas o que que você fez por você? Então não Sim. vamos deixar, né, se guardar em uma gaveta. Bora sair desse casulo aí. Bora voar, Bora borboletas. voar, que esse mundão tá esperando a gente voar.
Mas olha, Silvana, eu queria agradecer demais, né, essa oportunidade de hoje. Aí eu queria que você falasse para o pessoal aonde eles te encontram, a tua rede social, onde eles encontram os seus livros, né? Que aí eles buscam você lá. Sigam lá a Silvana na rede social, gente, porque ajuda. Ela é como eu, ela, cada seguidor que chega, a gente fica muito feliz porque é orgânico. Os meus seguidores são todos orgânicos. Então, assim, sou extremamente feliz, porque não é questão de quantidade, é a qualidade. Não adianta eu ter milhares de seguidores e a gente não participar de nada, né? Não está contribuindo, não serve. Então, bora ter qualidade de vida, porque tempo é o nosso bem mais precioso, né? Não? Bem mais precioso. Meus livros estão na Amazon e eu participo sempre que posso das feiras literárias. Amo esse contato de feiras literárias. Eu estou indo agora para a Bienal de Pernambuco, dia 6. Vou estar lá de 5 às 7, no espaço Leia Mais. Lá em Pernambuco vai ser na galeria, falaram que é C22, o espaço Leia Mais. Vou estar lá de 5 às 7. Em novembro eu vou estar indo para Ouro Preto, depois eu dou o endereço. Acredito que dezembro a gente está vendo ainda para eu ir para São Paulo. Se não for dezembro, a gente deve estar indo para fevereiro. E eu trabalho também com palestras, né? Maravilha. Dou palestras, além de atender como psicanalista, como terapeuta integrativa, eu atendo online. E no Rio de Janeiro, a gente atende aqui no centro do Rio de Janeiro mesmo, na capital. Tem um consultório na capital. Agora, o atendimento online, ele é para todo o Brasil. E funciona, gente. O atendimento online funciona. O atendimento online funciona, ele é mais acessível, porque é onde você está, você não precisa pegar trânsito, sabe? Eu me apaixonei pelo formato online e confesso, quando o paciente quer muito presencial, eu vou porque vocês que mandam. Mas o atendimento online, ele funciona muito, né? Inclusive para gente que tem tantos afazeres, família, trabalho, academia. Então, assim, às vezes você pegar um trânsito para poder chegar no consultório, podendo aonde você está, Gasto mais de 2 horas só no percurso, né? só no percurso de ir e voltar, sendo que Verdade. pelo celular você para um minutinho a um lugar que tem um bom ponto de celular e faz a tua terapia, mantém seu réu primário Desse jeito, intacto. gente. Né? É isso mesmo. Eu falei assim: vamos manter o réu primário, não vamos esfregar a cara de ninguém no asfalto, Não, vamos manter o réu primário terapia em intacto. dia. Tá terapia em dia, mas é maravilhoso, é isso mesmo. E já quero aguardar você para cá, e vai ter a Bienal também de São Paulo ano que vem, né? Eu Então, quero, eu vou, bora. Eu vou eu estar na vou. de São Paulo aqui, na de Pernambuco eu não vou estar presente. Tem várias autoras que eu conheço lá em Pernambuco, a Karina Bezerra, a Glauce Brandão, que são lá de Pernambuco, mas eu não estarei lá. Mas aqui de São Paulo, se você vir, dá um toque, eu sou Eu do vou, se interior não de me São Paulo. engano, a de São Paulo vai ser igual eu fui com o Rio, porque eu vou encerrar o lançamento do Amor, a Ciência e a Fé aí em São Paulo, Ah, adoro. na Bienal. Então vai ser um dia no espaço Leia Mais e 2 dias, se a Wiclap estiver lá, vai ser 2 dias com a Wiclap. Então acredito que em São Ah, Paulo eles eu vou sempre estar três estão. dias. Eles sempre estão lá. Eu também tenho uma antologia que a gente faz por lá, então eu sempre sei que o stand deles estão para lá. Mas a gente se encontra, né? E aí as pessoas também que quiserem ir, acompanha a Silvana que ela vai estar colocando os dias certinho que ela vai estar indo lá para a Bienal de Pernambuco, agora que está mais próximo, e os próximos eventos onde ela estará também. Já sigam ela na rede social, já entre lá, vejam sobre os livros dela, surtem lá, porque, né? Toda autora adora quando alguém vai lá surtar, que leu o livro, que gostou. Então, né, queria agradecer imensamente a todos que passaram, que comentaram, que estiveram aqui. Essa live fica gravada, eu faço collab com você. Aí, se caso você quiser aceitar, fica também a seu Claro, critério, mas ela fica salva. Aí, quem não conseguiu assistir tudo, volta e assiste de novo, porque isso ajuda a gente. Então, Silvana, pode se despedir aí do pessoal, viu? Muito obrigada. eu agradeço demais vocês que estiveram conosco, seja um pouco, seja a live inteira. É,
E o maior recado que eu deixo é renascer diariamente. Quando a gente fecha o olho para dormir, acabou aquele dia. O ontem já foi, não tem o que ser feito. Então, quando a gente acorda, a gente está nascendo de novo. E faça daquele dia o melhor dia da sua vida. Silvana, mas você não sabe como é que é meu dia. Faça dele o melhor dia da sua vida. É o hoje que você tem. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas agora, faça dele o melhor da sua vida. Se olha no espelho, isso funciona. Olha dentro do seu olho. Agradeça a Deus, porque ele habita em você. Deus está em você. Se a gente entendesse essa seriedade, que Deus habita em você, ele move em você, você respira o fôlego de vida de Deus, ele move a tua narina, tira tudo de ruim de você, sopra e ele vai para o teu irmão. Olha isso, Fantástico, é né? sério demais isso. O oxigênio que passa dentro do meu pulmão passa no do cachorro, no do cavalo, passa pela fotossíntese das plantas, passa pelo pobre, passa pelo rico, porque nós somos todos um só nele. Estamos juntos nisso. Enquanto o ser humano não entender que nós somos todos. Eu tenho até uma poesia já publicada, somos todos um só nele. Enquanto o ser humano não entender que quando você faz mal ao próximo, aquilo volta para você. Isso é lei, tá? Isso é lei. Se você faz mal para o outro, vai voltar para você. E vai voltar em dobro, tá? Então, por mais que você. Gente, às vezes a gente tá com inveja mesmo, porque é questão do ser humano. O ser humano é tudo igual. Mas e você viu o teu ser humano, deu aquela invejinha, que eu detesto aquela inveja branca, que o pessoal fala, porque da inveja é inveja, não existe essa inveja branca. Mas se deu, você fala, Senhor, me perdoa, multiplica, triplica na vida do meu irmão. Eu tive esse sentimento, mas triplica na vida do meu irmão. Quando você entender que quando você faz isso, volta em triplo para você, sabe? Exatamente. Mesmo que eu não queira, mas multiplica, multiplica a vida dela, multiplica na vida dele. Você vai ver que as coisas para você também vai melhorar, tá? Vai, Desejo bem, desejou mal, desejo bem em dobro. Vem raiva, vem, gente, porque a gente é ser humano. verdade. Mas irai-vos, mas não pequeis. A gente fica irado, mas não peca. Exato. Fala mesmo que seja da boca para fora. Multiplica aquilo dela, dá muita saúde, dá muita E paz. desejar o bem, né? Porque assim, é como você falou, realmente tudo retorna para nossa vida, né? Então, assim, Tudo até quando você deseja o bem para outro, vai vir o bem para você. para Se você você. deseja o mal, e aí tem muitas pessoas que às vezes faz algo errado e fala assim, ninguém viu. Gente, não precisa ter câmera, não precisa ter pessoas presentes. O universo está aí, ó. Eu falo que as câmeras ali são 24 horas. Então, o universo ele captou tudo que você fez. Até quando você dá um presente para alguém que você tá com sentimento ruim, aquele presente já não é nem válido. Então, assim, realmente traga isso para a vida mesmo, né? De que eu vou fazer o bem para o outro. E eu falo que gente feliz não enche o saco, gente. Então, deseja. Aquela pessoa, às vezes, você sabe que aquela pessoa fala mal de você, que é invejosa, que tudo, mas você fala, oh, eu quero que essa pessoa seja feliz, que ela alcance tudo que ela queira, que ela seja abençoada. Porque você está abençoando ela, essa benção automaticamente ela vem para você, né? Então, Exatamente. Exatamente. muito E o seu feliz. cérebro entende isso também, tá? Exato. Essa é a Verdade. questão. O seu cérebro entende isso também. Olha, E a gente consegue, às vezes, enganar ele assim. Tá triste? Fique feliz. Sorria. Sorria. Porque ele não vai entender nada, mas sorria. Porque o sorriso, ele rejuvenesce. olha que coisa boa. Oxi, melhor botox da vida, menina.
Mas isso é muito bom, Silvana. Então, eu queria te agradecer novamente, porque essa live a gente veio falar só sobre livros, mas foi ótimo, porque a gente também está no mês, já finalizando o mês de setembro, né? Setembro Para amarelo. falar também sobre a saúde emocional. Isso é muito importante para a gente. É a saúde emocional que está. Eu estava vendo aqui uns dados da OMS, está cada vez aumentando mais. Então, assim, vamos procurar se cuidar. Né, procurar ser feliz, procurar coisas que vocês gostem, tire um tempo para respirar mesmo, para ter seu dia de milionário. O dia de milionário não é gastar dinheiro, é você sentar no seu sofá e ficar ali um dia de boa, sem fazer nada, mas tire esse momento para você, pegue um bom livro, né? Curta ali uns momentos com a sua família, porque é isso que a gente vai levar da nossa vida. Né? Isso aí. São esses momentos e a gente precisa estar bem. A gente nunca consegue dar para o outro aquilo que a gente não tem dentro de si. Da gente. Então vamos Exato. se cuidar primeiro. Não? Gratidão, gente. Gente, beijo, viu? Um cheiro bem grande. Tchau. Tchau.